Evangelho de Lucas, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 14, 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estava observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e bendito Pai, nós pedimos a Ti que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, que o Senhor acalme nossos corações, que a nossa alma esteja quieta e disposta a ouvir a Tua mensagem. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. O
irmão vai me trazer essa água, que hoje o radiador está furado. Eu fiz uma caixa d'água lá. Amém. Obrigado, meu irmão. Irmãos, continuamos a série de mensagens bíblicas, as parábolas de Jesus, no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos tratar a respeito da parábola da grande ceia. Nós entendemos que Jesus ensinava as verdades divinas em vários lugares, em diversos lugares. Certa feita Jesus ele ensinou à beira-mar. Entrou num barco, porque era apertado pelas multidões, e do barco ele pregou às multidões, ensinou as multidões. Jesus ensinava nas estradas, nas ruas. Jesus ensinava sobre o reino de Deus nas sinagogas. Jesus ensinava no templo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não perdia oportunidades de falar do reino de Deus, de tratar dos interesses do Pai Celestial. E aqui nós temos um episódio em que Jesus ele é convidado por um fariseu. Diz a Bíblia que era um dos principais fariseus, era um homem eminente, era um homem destacado, era um homem abastado, e nós entendemos isso porque lá no verso 12, a Bíblia diz: amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. É mais ou menos o perfil dos convidados, os convivas dos principais fariseus, esse fariseu que convidara Jesus Cristo. Mas nós sabemos que os fariseus eram um grupo de religiosos judeus que faziam oposição muito forte a Jesus Cristo. Os fariseus e os mestres da lei eram adversários de Cristo Jesus. E a Bíblia mostra aqui, ainda no primeiro versículo, provavelmente aqui é um indicativo da motivação do coração desses fariseus em convidar Jesus Cristo para esta ceia festiva. Diz a Bíblia, o estavam observando. O que dá a entender que esses adversários de Jesus, num dia de sábado, quarto mandamento, Êxodo 20, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então o judeu, ele observava a lei mosaica e tinha um zelo acima do que Deus estabelecera com respeito a esse dia do Senhor. Os intérpretes rabínicos, os rabis, os mestres da lei, acrescentaram normas e regras que Deus não havia estabelecido, sobretudo na maneira como deveria ser guardado o sábado. E muito provavelmente esses fariseus, esta ceia festiva foi ocasião para que esse homem abastado, esse homem rico, esse fariseu dos principais, convidasse Jesus para que pudesse colocá-lo à prova, para que encontrasse alguma coisa para acusá-lo, talvez por Jesus violar a lei mosaica com respeito à guarda do sábado. Pois bem, no verso 2 nós vemos que de repente aparece um homem hidrópico. Era um homem que tinha um problema de saúde. Hidropsia é o inchaço de todo o corpo, de partes do corpo, por conta de acúmulo de líquidos. Talvez esse homem tinha problema no coração, na circulação sanguínea, talvez era dos rins. O fato é que ele tinha esse problema de saúde, e esse problema de saúde indicava que ele tinha um problema grave na sua saúde, no seu corpo. Naquela época não havia cura para isso, e hoje também existe um tratamento, mas você não tem cura de imediato. O que engrandece ainda mais o que Jesus vai fazer daqui a alguns instantes, conforme nós vamos estudar. Então esse homem apareceu, não se sabe se era convidado, provavelmente não, mas era bem provável que as casas daquela época não tinham portas como nós temos nos dias de hoje, e era comum as pessoas entrarem em alguns aposentos e algumas casas e participarem daquela ceia, daquela refeição, principalmente quando havia pessoas eminentes. Fariseu, Jesus estava ali, e certamente a fama de Jesus atraíra este homem. Jesus tinha um coração e tem um coração cheio de amor, de compaixão. Jesus certamente, os fariseus observaram aquele homem enfermo, hidrópico, com hidropsia,
E eles falaram: agora vai ser esse homem doente, vai ser a isca que nós esperávamos para conseguirmos pegar e conseguir algum tipo de acusação contra nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, um coração compadecido pelas necessidades físicas, e assim é até os dias de hoje e sempre, Jesus vai realizar sim a cura desse homem, mas ele vai aproveitar a oportunidade para trazer algum ensinamento. E nós vemos então no verso 3, Jesus se dirige aos fariseus e todos os convidados e pergunta se é lícito ou não curar no sábado. Veja a que ponto o homem religioso chega. Ele não se compadece de uma pessoa necessitada fisicamente, doente, enferma, e por conta de sua religiosidade, de seu legalismo, ele recusa socorrer, ele recusa abençoar a vida de alguém que é necessitado. E foi isso que aconteceu. E hoje não é diferente. Aqueles que se aprofundam numa vida religiosa, cheia de legalismo, tradicionalismo, cheia de farisaísmo, muitas vezes recusa estender a mão ao necessitado para supostamente agradar a Deus com sua vida de religiosidade. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo mostra claramente que a religião cristã, o cristianismo, os seguidores de Cristo, devem ser pessoas que têm um coração compadecido, um coração que se compadece, tem compaixão pelos necessitados. Necessitados fisicamente, os doentes, aqueles que têm fome, aqueles que não têm um abrigo, mas principalmente os necessitados espirituais. E assim, esses fariseus não disseram nada. Jesus tomou aquele homem doente e o curou na presença de todos, e depois o despediu. A seguir, Jesus, lá no verso 5, ele faz uma indagação, um questionamento: qual de vós, se o filho ou boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Vejam que Jesus usou de toda a sabedoria que tinha para definitivamente calar aqueles fariseus. Se num primeiro momento eles nada disseram, diz agora no verso 6, depois desse questionamento de Jesus, que eles nada puderam responder. Jesus silenciou os seus adversários, porque eles sabiam que quando um filho ou um boi caísse em alguma cova, eles mesmo no dia do sábado provavelmente socorreriam o filho ou resgatariam esse boi. E Jesus então faz cessar qualquer tipo de pensamento e possibilidade de resposta de seus adversários. Eles eram hipócritas, não passavam de religiosos que não tinham comunhão com Deus. E Jesus verifica que entre os convidados daquela ceia festiva, eles procuravam os primeiros lugares. Eu imagino a cena, Jesus observando as pessoas brigando, disputando os lugares de mais honra, de maior honra, os primeiros lugares. Jesus aproveita aquela oportunidade para trazer um ensinamento. E ele diz: quando alguém for convidado, você é convidado, não se sente nos primeiros lugares, para que você não passe vergonha. Vem um anfitrião, chega alguém mais importante que você, ele fala: dá o seu lugar para essa pessoa. E aí você vai para o último lugar, se é que você vai ter um lugar, dependendo da quantidade de convidados que já tenha chegado. Então ele diz, pelo contrário, quando você for convidado, vai para o último lugar, porque aí o anfitrião vem até você e vai te levar para um lugar de destaque, para um lugar mais honrado. E aqui não aparece na tradução do grego, que foi escrita no grego. Nos originais do grego nós temos uma interpretação um pouco mais profunda, que não é só o fato de ocupar um lugar de destaque, mas também é o fato de estar mais próximo do anfitrião. Por isso a Bíblia diz aqui: amigo, senta-te mais para cima, mais próximo do anfitrião. É um lugar de honra, um lugar de destaque. E Jesus então resume todo o ensinamento que ele quer transmitir nessa primeira parábola, algo que já estava previsto na lei, já está previsto, por exemplo, em Provérbios 25, 6, 7. Jesus fala: todo que se exalta será humilhado,
e o que se humilha será exaltado. Todo o que se exalta, o orgulhoso, o arrogante, o prepotente, aquele que se exalta, aquele que se vangloria, esse vai ser humilhado. E Jesus ensina também: aquele que se humilha será exaltado. O humilde de coração, o pobre de espírito, aquele que reconhece a sua condição de miserável pecador diante de Deus, aquele que reconhece a sua absoluta dependência de Deus, que age com humildade, esse vai ser exaltado. Jesus faz uma clara exortação à humildade, e é um ensinamento comum em todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Então os seguidores de Cristo são exortados, são ensinados. Jesus ensinava aqui aos fariseus, seus adversários, mas o seu ensino ecoa até os nossos dias, e nós aprendemos então que nós temos que ser humildes. Pois bem, Jesus ele continua. Agora ele se dirige ao anfitrião, aquele dos principais fariseus, o fariseu abastado, rico. Ele diz o seguinte: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, porque esses podem te retribuir. Jesus não está condenando você convidar as pessoas, seus pares, seus parentes, os seus vizinhos, aqueles que têm condições de retribuir propriamente. Jesus está condenando a motivação do coração daquele anfitrião que convidava essas pessoas sabendo que elas poderiam retribuí-lo, poderiam dar uma ceia também, uma festa e convidá-lo. O que Jesus está destacando então é exatamente essa motivação equivocada, condenável. A pessoa que faz algo já esperando alguma outra coisa em contrapartida. E ele diz o seguinte: antes, ao dares um banquete, convida pobres, aleijados, coxos e cegos, os necessitados daquela época, os necessitados dos nossos dias. Quando você convida para um banquete pobres, aleijados, coxos e cegos, possivelmente você não terá uma retribuição do mesmo nível, exatamente porque são necessitados. Exatamente porque são necessitados. E aí Jesus diz: e serás bem-aventurado pelo fato de não ter eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aquele que faz algo com o coração compadecido, em prol do necessitado, aquele que ajuda o seu próximo, sem esperar nada em troca, é altruísta, esse tem o coração de Deus. É aquele homem, aquela mulher que tem um coração regenerado, e ele faz algo pelo seu próximo e não espera nada em troca. E Jesus diz que esse vai receber a justa retribuição por sua boa obra, por ocasião da ressurreição dos justos, no fim dos tempos, quando o Senhor ressuscitará os mortos, alguns para condenação, outros para a salvação eterna. E é nesta oportunidade que ele inicia a parábola da grande ceia. Porque um homem se levanta após ouvir essa expressão ressurreição dos justos, e ele diz: bem-aventurado, feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Provavelmente esse judeu estava se referindo ao período milenar, o reino milenar, quando o Messias reinaria durante 1000 anos aqui na terra. Então, bem-aventurado é esse que comer desse pão no reino de Jesus Cristo aqui na terra. Quando o Messias, para ele Jesus não era o Messias, quando o Messias reinaria, restabeleceria o reino a Israel, livrando o povo de Deus, os judeus, do jugo do governo romano, que era essa a condição deles naquele momento. E aí Jesus começa a tratar a respeito da chamada ou conhecida parábola da grande ceia. Olha a resposta de Jesus: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Ora, a parábola, os irmãos se recordam que é um instrumento usado por Jesus com excelência.
Jesus, o mestre dos mestres, o mestre por excelência, ele usava muito as parábolas para ensinar verdades divinas, as coisas do reino de Deus, para ensinar. Então, a parábola, ela tem alguma verdade a ser interpretada no seu contexto. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Esse certo homem dessa parábola da grande ceia representa Deus. Esse grande homem, esse certo homem da parábola da grande ceia representa o nosso Deus. E esse certo homem deu uma grande ceia. A grande ceia representa o Evangelho. A grande ceia representa o Evangelho. E veja que ele diz que a hora da ceia, esse homem chamado de Senhor, chamado de dono da casa, que representa o nosso Deus, ele envia o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Era comum naquela época, qualquer pessoa que fosse convidada para um evento, para uma festa, os judeus convidavam 2 vezes. Um convite preparativo, preliminar, e depois o convite final, para que esses convidados viessem. Tudo indica então que esses convidados, no convite preliminar, haviam aceito aquele convite. Eles aceitaram o convite. Então, esse certo homem envia o seu servo para falar: está tudo pronto, pode vir. Aquele banquete já está servido, a ceia já está servida, está tudo pronto, vinde. Só que cada um dos convidados começaram a dar desculpas. O primeiro fala que comprou o campo e precisava ver o campo, o que é estranho. Como é que alguém compra um campo e não olha antes? E mesmo se ele tivesse comprado, ele poderia olhar depois, porque já era dele. O segundo dá outra desculpa. Ele diz que comprou 5 juntas de boi e foi experimentá-la. É outra inconsistência, incoerência. Como é que compra juntas de boi? Tem boi que não caminha com outro tipo de boi, outro tipo de animal. O jugo não vai dar certo. Então vai dar problema na hora do serviço. Então, mesmo que tivesse comprado, poderia ser visto depois, porque já era dele. Agora, a pior desculpa é a última: casei-me, por isso não posso ir. Esse convidado deu uma desculpa esfarrapada. Embora em Deuteronômio 24:5 a lei previa que aqueles que se casavam, os homens estavam dispensados do serviço militar, eu acho que festa não é serviço militar. E ele poderia inclusive comparecer à festa, à ceia, com a sua esposa, com seu cônjuge. Foi a desculpa das piores dentre essas 3. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor, ao dono da casa, ao anfitrião, aquele que convidara para esse grande banquete. O dono da casa ficou irado. O senhor ficou irado. Esse homem ficou irado. E ele deu outra ordem ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui. Olha de novo o que Jesus tinha falado lá para o anfitrião: traze aqui pobres, aleijados, cegos e coxos. Esses pobres, aleijados, cegos e coxos representam aqueles judeus desprezados na sociedade na época de Jesus. Você se lembra que Jesus era muito duro com os religiosos, mas tratava com gentileza, amabilidade aqueles pecadores notórios. Jesus falava com as mulheres que eram desprezadas. Jesus se aproximava das prostitutas e pregava o Evangelho. Jesus se aproximava e chamou inclusive um cobrador de impostos. Mateus: os cobradores de impostos ou publicanos eram considerados traidores, porque cobravam impostos para Roma em desfavor os seus patrícios, os judeus, e também corruptos, porque eles pegavam mais dinheiro do que Roma pedia para enriquecer ilicitamente. Jesus se dirigia a essa classe, a esse tipo de pessoas, com amor, com gentileza, com paciência, exortando ao arrependimento e que crescem no Evangelho. Mas Jesus não tinha toda essa amabilidade com os líderes religiosos, hipócritas, que ele chamava de raça de víboras.
que ele se dirigia com muito rigor, de maneira contundente. Então esses pobres, aleijados, cegos e coxos são aqueles judeus desprezados pela classe, a elite religiosa da sociedade da época de Jesus. Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Percebam que esse homem, o dono da casa, o anfitrião, ele queria que estivesse repleto, cheio de gente, completasse todas as vagas desse grande banquete, que não faltasse ninguém, não sobrasse espaço para ninguém, todos deveriam comparecer. O que ele faz? Ele dá ordem de novo para o servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Aqui, penso eu, Jesus está fazendo menção aos não-judeus, nós, os gentios. O povo de Deus na terra, na época do ministério público de Jesus, era o povo judeu, era Israel. Israel recebera os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Eles tinham conhecimento da lei do Senhor. Mas esse povo que esperava ansiosamente pela vinda do Messias, quando o Messias se manifestou, esse povo, como nação, rejeitou o Cristo, o ungido de Deus, rejeitou o seu Messias. E esse Messias, Jesus Cristo, Cristo é exatamente o grego Messias no hebraico, ungido de Deus, ele se volta principalmente para os judeus, em primeiro lugar para os judeus. Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Então tanto Jesus, nosso Senhor, quanto os apóstolos, eles primeiramente iam às sinagogas e ao templo anunciar o Evangelho e essa mensagem de arrependimento aos judeus, e quando eram rejeitados, se voltavam para os gentios, principalmente o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E é isso aqui que o Senhor Jesus está falando nessa parábola da grande ceia. Esse servo agora vai convidar aqueles para aquele grande banquete, aquela grande ceia, aquele grande banquete espiritual, ceia espiritual, os que não são judeus. O convite agora é universal. Jesus está convidando a todos, independente de nação, de etnia, de língua, de povo, de raça, de tribo. O convite de Deus é para todos, estendido a todos, para todos os lugares, para todos os povos, que é exatamente o que acontece nessa parábola. E finalmente no verso 24, Jesus diz agora para aqueles que eram os convidados daquela ceia que ele participava: vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Agora já não é mais a parábola. Agora Jesus se volta ao povo judeu, aos fariseus. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará, não a ceia do certo homem, mas a minha ceia. Jesus estava falando: provará da ceia do Senhor, do grande banquete espiritual, do convite, aquele convite que Deus fez primeiro ao povo judeu. O povo judeu como nação rejeitou esse convite, e agora esse convite é estendido a todos os povos, a todos nós. Então esse certo homem, para que nós passemos às aplicações e às lições dessa parábola da grande ceia, primeiro eu preciso esclarecê-los mais uma vez sobre as figuras, as representações, os símbolos dessa parábola. Então, em primeiro lugar, lembre-se que o certo homem, o Senhor ou o dono da casa, representa Deus. Lembre-se que a grande ceia representa o Evangelho de Cristo. Lembre-se que a ceia ou o banquete, ela satisfaz a necessidade física. Agora o Evangelho do Senhor, ele satisfaz plenamente a nossa necessidade espiritual. São as comparações que podemos fazer. E veja que esta ceia espiritual, esse banquete espiritual, está posta a todos nós, não é só mais aos judeus. A toda a humanidade está exposto esse banquete espiritual.
E você pode desfrutar das delícias desse banquete espiritual. Você pode desfrutar do perdão e da paz com Deus. Você pode desfrutar do amor e da paz e da alegria no Senhor. Você pode desfrutar desse banquete espiritual exatamente da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Tudo isso está posto à mesa. Tudo isso está posto nesse banquete e nessa ceia espiritual. E o convite é estendido a todos. Muitos aqui já atenderam a esse convite. Mateus 11:28 nos faz lembrar desse convite. Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando: venha a mim, vinde a mim. A ceia certamente teve um alto custo. Esse homem, o dono da casa, era um homem rico, semelhante àquele fariseu que convidara Jesus para uma ceia festiva. Era um homem abastado. O evangelho, esse banquete espiritual, também teve um alto custo. O alto custo foi o preço pago por Jesus Cristo, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É a morte de Jesus, o preço pago para custear esse banquete espiritual. A ceia, muitos foram convidados. Esse banquete espiritual do Evangelho de Cristo, muitos também são convidados. E eu quero encerrar com algumas lições que nós aprendemos nesse texto que nós lemos. Primeira lição que nós podemos aplicar em nossas vidas. Nós vemos lá no verso 11: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa exortação à humildade está em absoluta harmonia com a salvação pela graça mediante a fé. Não tem como um homem e uma mulher orgulhosos, que não foram quebrantados por Deus, que não têm humildade no coração dada por Deus, não tem como se converter. Não tem como essas pessoas se voltarem para o Senhor e aceitarem esse convite. Somente atende ao convite de Deus, que é diferente do convite desses homens, tanto da parábola, quanto esse fariseu que convidou Jesus, que tinha motivação condenável. O convite de Deus só é atendido por aqueles que já foram quebrantados, que receberam um coração transformado e regenerado por nosso Deus. Só atende o convite de Deus quem recebeu transformação vinda de Deus. Só há arrependimento em fé aqueles que Deus deu vida espiritual. Então essa humildade está em harmonia perfeita, absoluta, com a salvação eterna. Os salvos, os filhos de Deus, são humildes. E é necessária humildade para reconhecer que nós somos pecadores e que nada do que nós fazemos pode nos reconciliar com Deus. É necessária humildade. Segunda lição que aprendemos desses textos: Deus convida os que não têm recursos espirituais. Aquilo que na parábola, e Jesus se voltando para o fariseu que o convidou, chama de pobres, aleijados, coxos e cegos, que representam os necessitados fisicamente, para nós, na questão espiritual, representa aqueles que são os pecadores, os necessitados espiritualmente. Deus convida não pessoas que se julgam justas. Deus convida, e essas pessoas atendem o convite, aqueles que reconhecem que têm necessidades, que precisam de Deus. É preciso esse quebrantamento, e isso começa com Deus. Deus convida os pecadores. Deus não convida gente perfeita. Deus não convida pessoas super-homens ou mulheres maravilhas. Deus convida miseráveis pecadores, pessoas totalmente depravadas, pessoas que estão separadas de Deus, mas que reconhecem que estão nessa condição espiritual. Deus convida esses necessitados espirituais. Terceira lição que aprendemos está no verso 17.
a hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está pronto. Nós aprendemos então que o grande banquete espiritual está pronto. A mensagem do Evangelho diz exatamente que Deus tem preparado tudo e já está pronto. Cristo morreu por pecadores e a dívida já foi liquidada. Esse banquete espiritual já está posto e todos são convidados a receberem e participarem dessa grande ceia, desse grande banquete espiritual. E a quarta e última lição que temos desse texto, nós vemos lá no verso 22, quando diz: ainda há lugar. Ainda há lugar. O Evangelho é para todos e ainda há lugar. Todo ser humano é um necessitado espiritual e é convidado pelo Evangelho de Cristo. Deus é paciente, irmãos. E eu já disse domingo passado, Ele é paciente, mas essa paciência um dia vai acabar. Deus é paciente com o pecador rebelde e ainda há lugar. Um dia vai acabar essa paciência de Deus e o convite para a salvação por meio de Cristo vai cessar. E quem rejeitar o misericordioso convite do Senhor estará excluído das bênçãos eternas e celestiais, quando vier novos céus, nova terra, quando o reino de Deus se manifestar em sua plenitude. O que podemos resumir de tudo isso, com base nesse texto que acabamos de ler e de estudar: aceite o gracioso convite divino e faça-o agora mesmo, sem demora. Jesus está dizendo, Jesus está convidando a cada um de nós: vinde. E a única esperança que temos é em Cristo Jesus. Jesus que é a esperança da glória. Que Deus nos ajude, que possamos atender a esse convite, aquele que ainda não fez, e aquele que já atendeu esse convite, que esteja firme, pronto, para agradar ao nosso Deus, com suas palavras e com suas vidas, no nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, o Senhor está convidando, o Senhor está estendendo o convite a esse grande banquete espiritual. O Senhor está chamando: vem cear. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: venha ter comunhão comigo, Jesus Cristo, e somente assim você poderá ter comunhão com Deus Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Tu sabes a condição espiritual de cada pessoa aqui presente, e nós te pedimos, Senhor, que essa pessoa seja agora tocada pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor venha constrangê-la, persuadi-la pela força do Espírito Santo, para que ela atenda ao convite do Senhor, que ela participe desta ceia, deste grande banquete espiritual, que ela se arrependa de seus pecados e creia no Evangelho, e que ela possa desfrutar das delícias desse banquete, que ela possa desfrutar do perdão divino, que ela possa desfrutar do amor e da alegria no Senhor, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.